eu pareço fútil por gostar de um esporte que eu não deveria nem conhecer o nome, ou eu sou fútil porque a única hipótese de eu gostar da Fórmula 1 é pela expectativa de viver uma vida dos sonhos ao lado de um marido piloto? Se você ficou curioso para saber a resposta, seja bem-vindo ao 8º episódio do Be Fast Podcast. Be Fast! Boa tarde, nossos amigos, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E lembre-se sempre de que se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. Estamos muito felizes de começarmos mais um Be Fast Podcast, dessa vez falando de um assunto que nos interessa muito. Especialmente porque nós desejamos ser wags. Brincadeira, brincadeira. Não, a real é que quando a gente pensou, nossa, porque tem algumas semanas que tem GP, aí a gente pensa, vamos falar do GP no podcast, né? Porque, enfim, atualidades, né? Momentos atuais. Mas na semana que não tem GP no fim de semana, a gente pode dar uma liberdade, né? Pra nossa criatividade, pra tudo mais. E aí a gente pensou, vai ter que ter o podcast das WAGs, e aí? Então, vamos lá! Que chegou a minha vez. Essa semana eu realizei meu sonho de ser Nelson Rubens no TikTok. Tá? A gente ficou até brincando que essa semana o TikTok, a gente tinha que se cuidar quando fosse falar de WAG, que senão o TikTok, o podcast ia virar o Fofocalizando. Mas também não tem problema se virar, né? Tudo bem se virar? Tudo Olha, bem, né? Eu não sei vocês, eu não me importo e a gente vai falar sobre isso também, sobre se importar, não se importar, percepções, enfim. É porque assim, ó, pensando que a participação das mulheres na Fórmula 1, ela, por muito tempo, ela atendeu aos critérios de um padrão conhecido como perfeito para os homens. A gente tinha as Grid Girls, que eram as líderes de torcida da Fórmula 1, que inclusive foram banidas agora, né? Relativamente recentemente, inclusive, que eram as meninas que ficavam em volta dos carros, elas ficavam atrás do pódio, elas recebiam os pilotos. E isso era muito comum, e não só na Fórmula 1, né? Em outros esportes também, tipo, a figura das mulheres carregando a plaquinha do box, pra mim é, tipo, muito icônica também. Claro. Né? E assim, e essa presença feminina, né, na competição, ela é ínfima. Apesar da gente ter a Fórmula 1 Academy, ter esse movimento, a gente não tem como comparar no cenário do automobilismo a presença feminina praticando o esporte em relação à presença masculina, certo? Certo. Inclusive, se a gente for falar de participação feminina no esporte, a gente pode, acho que, gastar não sei quantos podcasts, porque é camada atrás de camada, é formiga atrás de formiga. Quer ver uma coisa? Essa semana, a Vogue Itália, que é uma publicação muito importante do mundo da moda, divulgou a sua capa de maio. E maio é uma edição super importante da revista. Maio e setembro são as edições mais importantes do ano para as revistas. Então, a capa de maio é uma capa importante. E quem está na capa é uma modelo, espero que eu pronuncie corretamente o nome dela, é Irina Shayk. Eu só sei que ela é ex do Kanye West, eu não sei mais nada sobre ela. Tá ótimo. Nós vamos juntar ela com a atual do Toto. Nós vamos fazer esse mix aqui agora. Vamos. Ela é a capa da revista, que tem uma matéria sobre a Ferrari, tá? Mas também sobre a Fórmula 1. Os meninos da Ferrari estão na matéria, a matéria tá bem bonita. A capa é a Irina num autódromo e tal, tem fotos dela na Ferrari, tem fotos dela com autorama também e tal. E aí, o que me chamou muita atenção a respeito disso foi que a chamada da capa, dentre outras coisas, fala assim: o desafio da Fórmula 1 de colocar um modelo feminino a favor do esporte, ou à disposição do esporte, né? E eles depois tratam no texto da necessidade de que, assim como os modelos masculinos que já existem, né, que se observe nas atletas femininas pessoas que inspirem outras mulheres para que o esporte se propague tal qual aconteceu com o esporte masculino. Que é, a princípio, uma mensagem que tu olha e a gente pensa, nossa, com certeza. Mas aí, eu queria fazer um questionamento, vamos ver o que vocês acham. Por que a Suzy Wolff não foi a capa? E um contexto, né? Como eles falam na Suzy Wolff na própria matéria da Vogue, né?
A Suzy é referida e o novo tifose Lewis Hamilton merecidamente muito referido como essa pessoa que misturou o mundo da moda com o mundo dos autódromos, a chegada no grid, né? Os looks dele muito pensados, né? Desde a escolha do estilista e tal. Mas o meu questionamento é o seguinte: por que a Suzy Wolff não foi a capa da Vogue Italia? E veja, a gente entende que a Vogue Italia é uma revista de moda, que, tudo bem botar um modelo na capa, mas eles literalmente estão se propondo a introduzir um modelo feminino no esporte. Eles falam extensivamente sobre um modelo que já existe no esporte. Por que eles introduzem essa outra figura também, né? O questionamento que eu tava tentando trazer era esse. Por que uma pessoa que já está no esporte não pode ser o ponto de partida para esse modelo? Sabe, no momento em que você coloca uma Uber Model, que é linda, que a capa tá maravilhosa, mas falando que precisa desse modelo, tu também não deixa de levar essa presença estereotipada da mulher super produzida, a mulher de salto alto dentro do grid, com todo esse estereótipo tradicionalmente feminino, né? Não quero ser mal interpretada no que eu estou dizendo. Não, mas com certeza, mas é um estereótipo muito presente, né? Sabe? Então, assim, por que na hora de começar o modelo feminino, a gente já começa, né, dessa mulher super produzida, de salto alto, e ela tá de macacão na foto, ela tá com um macacão de corrida, mas por cima ela tá com um casaco de chuva, um trench coat do Dolce & Gabbana, e não sei o que, e tá... Sabe? Então, assim, e esse estereótipo que parece que coloca um envelope nas coisas, a gente consegue ver ele em tudo, né? E se tu for pensar na relação de fã e de ídolo, isso também se coloca de um jeito muito, muito, muito presente. Porque, assim, se tu é mulher e tu é fã de alguma coisa, isso naturalmente é colocado assim, ou como uma infantilidade. Ai, nossa, tu é menina, tu é fã da Taylor. Ai, sim, né? Quase não cresceu, né? Uma lembrança da infância. É coisa de adolescente, né? Ser fã, idolizar. Ou então tu é fã e isso é visto como uma segunda intenção. Então, assim, tu é fã do piloto tal, né? Por exemplo, porque ele é bonito. Entendeu? Se tu é mulher e tu é fã de um piloto, né, assim, mais ou menos, aí todo mundo já entendeu que é porque, poxa, tu gostaria de ser a WEG, porque ou só porque ele é muito bonito. Ou então tu gosta disso, tu gosta de automobilismo, porque na verdade tu não gosta, mas é que tem um cara na tua vida que tu quer impressionar ele, fingindo que tu não é como as outras garotas, que é outra formiga, aliás. Mas a gente tem um áudio muito legal de uma seguidora, que é a Alice, que inclusive ela falou um pouco disso sobre o nosso último podcast sobre o ser fã. A gente gostou tanto, a gente pediu se ela não queria participar desse nosso podcast de agora. E generosamente ela gravou de novo uma sequência que ela já tinha feito nos stories dela e vai casar com isso que a gente tá dizendo. Vamos tocar a Liz aqui. Vamos. Oi meninas, aqui é a Liz. Esses dias vocês falaram que atualmente parece que tem um grupo de pilotos pelo qual é aceito a gente torcer. E que se, por exemplo, tu diz que torce pelo Stroll, automaticamente você recebe uma bomba de mensagens dizendo que tu assiste errado. E daí eu fiquei pensando que, sendo uma mulher que acompanha a Fórmula 1, esse número de pilotos que você pode torcer é ainda menor. Porque se você tá numa roda de conversa e alguém pergunta pra quem você torce e você fala Leclerc, automaticamente você também é invalidada. Então, se existem 5 pilotos que tá ok você torcer, sendo mulher, eu acho que deve existir, tipo assim, uns 2, 3, por exemplo. Você pode torcer pelo Hamilton, pelo Verstappen, pelo Alonso. Se for pelo Sainz, pelo Leclerc, pelo Lando até, todo mundo vai falar que você só torce por eles porque eles são bonitos. Nossa, e eu concordo muito, inclusive, que pena que a gente não falou sobre isso no nosso episódio, mas que bom que a Alice complementou, porque é um ponto muito real, que assim, parece que nunca dá pra gente acertar quando for dar uma opinião pro esporte, simplesmente pelo motivo de ser uma torcedora mulher, né? Exatamente. E assim, e uma coisa que precisa ficar muito tranquila pras fãs mulheres se sentirem à vontade para continuarem a assistir, acompanhar e a ter isso como um hobby, é que é plenamente possível você ser fã de um esporte e ser um adulto funcional.
sabe? Agora, porque assim, ó, me digam uma coisa. Se um homem aparece contando que ele comprou um Paddock Pass, que ele vai acompanhar a corrida tal, ou que ele vai viajar pro exterior pra ir acompanhar uma corrida, isso é visto como uma coisa legal, isso é visto como até um sinal de sucesso, né? Que ele pôde financeiramente arcar com esses custos, né? Poxa, que coisa legal e tal. Se uma mulher é sabida, né, fazendo isso, automaticamente nossa, por que ela quer ir no paddock? Nossa, não dava pra ir na arquibancada? Poxa, mas assistir de casa não é mais confortável? Qual é a diferença? Por quem que ela quer ser vista ali no paddock? E nisso, eu acho muito legal que a gente lembrou das Grid Girls no começo, porque, bem ou mal, elas foram banidas do esporte. E então, de uma certa forma, essa figura, esse estereótipo da mulher envolvida com corrida foi um pouco transferido para as WEGs, na minha percepção. E aí também tem todo o outro acontecimento das WEGs, que são esse estereótipo super fechadinho, que na verdade não é só da Fórmula 1, é do esporte como tudo, é a esposa do jogador, a esposa do atleta, que acaba assumindo essa versão, esse estereótipo feminilizado, e que às vezes não é uma coisa que necessariamente faz muito sentido para aquela pessoa, mas tudo aquilo passa a ser transferido para ela, né? Sim, e eu acho que em relação às WEGs especificamente tem um ponto que é se imaginar que elas levam uma vida dos sonhos e não tem nenhuma que venha desmistificar isso, entendeu? É dos sonhos mesmo. Então eu acho que isso também colabora para criar esse entendimento, e o que não tem mal nenhum nisso, porque elas também não têm que desmentir isso, especialmente num mundo de gente tão chata que acha errado simplesmente a pessoa escolher a vida que ela quer levar. E assim, durante o final de semana agora em Xangai, falando em gente chata, aconteceram enfim, teve um único treino livre, né? Teve a função da chuva e tal. E aí, então, poxa, teve pole do Lando, teve o Stroll ficando lá no TL1 como o primeiro. Tipo, o Verstappen ficou em terceiro e quarto em classificação. Sim, bem ou mal, a gente teve um destaque de alguns pilotos... que é ruim usar essa palavra, não mas ortodoxos. É ruim usar a palavra, mas é verdade. Não convencionais do pessoal, enfim, torcer e tudo mais. E aí a gente recebeu um direct maravilhoso no nosso Instagram. Se você não nos segue lá, nos siga, @BeFastPodcast. E a nossa seguidora falou assim, olha, é que assim, eu tenho um piloto pra quem eu meio que torço. E aí a gente respondeu pra ela, assim, que a instituição do meio que torce é maravilhosa, que não sei o quê. E aí ela voltou pra gente com uma denominação, uma definição muito boa. Ela falou assim, que eu meio que torço é o piloto pra quem eu torço, porém eu não assumo isso publicamente. Por quê? Pra evitar embate. Evitar o embate de gente chata, pra evitar o embate estereotipado de tu torce pra ele, mas é porque ele é bonito, né? Tu torce pra ele, não, mas é porque o pai dele é o dono da equipe, né? E tem tudo a ver com o áudio da Liz também, né? Tem tudo a ver, e pasmem, nós gostamos tanto disso que a gente... eu coloquei no Insta uma caixinha perguntando, e você? Você meio que torce pra quem? E eu preciso dizer que essa foi uma das caixinhas que a gente abriu que eu mais gostei de ver as respostas do pessoal. Porque, enfim, vocês vão ver agora, a gente vai ler alguns nomes pra vocês, mas dá pra gente fazer umas análises meio interessantes com as pessoas que surgiram ali. E tenham em mente que o piloto pra quem a pessoa meio que torce é o piloto sobre o qual ela não assume publicamente por receio do que ela vai ouvir. É o ficante feio. Pensem nisso. Isso, é o ficante calvo. Logan Sargent, Lando. Max Verstappen, Lando. Não é piloto, mas é time, Haas. Yuki, porém, em corridas específicas contra pilotos específicos. Eu amei essa resposta. Babá do Lando, que pra quem não sabe é o Sainz. Lance Stroll, Max Verstappen, Alex Albon, Lance Stroll. Max, ele é uma pessoa tão legal, mas tá acabando com o sonho de todas nós. Checo Pérez. Essa moça escreveu que ela torce pro... meio que torce pro... Tutu Dudu, Max Verstappen. No fundo, sempre fico orgulhosa por ele. Que amor. Pro Checo, porque ele é latino, mas também quero o Sainz no lugar dele.
Logan, mais. Lando, não assumo 100% para não correr o risco de pensarem que acho ele bonito. Oh. Não acho. Não acho. E, por fim... Aconteceu de novo. Por fim, tudo Dudu. Mais uma vez. Mais uma vez as bandeirinhas caíram. Aí já ficou icônico. Já ficou icônico a bandeirinha caindo nesse podcast. Eu juro que a gente não põe pouca fita de propósito. Enfim, de volta de uma breve pausa pra recolocar nossas bandeirinhas. Se tiver meio diferente, enfim, vocês sabem. Mas sabe o que mais me chamou a atenção dessas respostas? O quê? Que eu imaginava, um piloto pra quem eu meio que torço. Automaticamente a minha cabeça me levou assim pra, como nós tivemos algumas respostas, o Logan, o Albon, o Lance Stroll, pra mim é uma figura muito presente nesse, né? Agora, piloto com menos resultados que teria, entre aspas, menos justificativa de tu torcer por ele. Agora me chamou muito a atenção a quantidade de gente que torce pro Max Emilian. Nunca esqueceremos que seu nome é Max Emilian. A gente faz o dedinho igual. E assim, no mesmo contexto, o pessoal falar que tem vergonha, que não assume torcer por um Logan Sargent e por um Max Verstappen, que na minha percepção são pilotos que estão totalmente em outra situação da sua carreira, sabe? Eu achei isso tão curioso, é um contraste tão interessante, e ao mesmo tempo eu entendo 100% o que essas pessoas querem falar. Porque, por motivos diferentes, os dois são pilotos que tem um grande número de pessoas que critica. E aí, assim, pensando que vários dos atletas despertam coisas diferentes em nós, por que será que interessa tanto essas... eu não vou falar isso, gente. Olha só, é óbvio que eles devem despertar muito interesse amoroso nas meninas. É óbvio isso. É óbvio, sabe? E assim, eu atribuo a isso, primeiro, ao fato de ser um esporte glamuroso, de ser um esporte que envolve muita grana, de envolver as viagens, né? O estilo de vida que é possível se levar a partir do esporte. Porém, me chama muito a atenção o quão é desejado se tornar a figura de WEG, sem pensar nos contras disso. Aliás, as Fasters pensaram, e eu já vou dizer isso pra vocês. Mas essa semana teve um episódio icônico que me tornou o Nelson Rubens do TikTok, que revela um lado menos romântico desse interesse. Então, a gente falou muito agora sobre os estereótipos negativos relacionados à mulher no esporte, como ela é julgada, como ela não é levada a sério. E ao mesmo tempo, a gente desmaterializa um pouco disso pra essa posição muito almejada da WEG. E a gente teve o episódio da menina que tá saindo com o Lando. WEG, Wives and Girlfriends. Exatamente, até pra explicar, a gente tá falando WEG, o que é isso? São as esposas e namoradas de atletas. Se não me engano, esse termo surgiu a partir das esposas do basquete americano, né? Mas que basicamente é aplicado para as parceiras de atletas em esportes em geral. Então, quando a gente tá falando em WEG, saibam que a gente tá falando das esposas, das namoradas. Isso. E surgiu o assunto agora no nosso TikTok da menina que tá saindo com o Lando. Até aí, tudo bem. A nossa tortuguita de Mônaco aparentemente tem uma namorada que não assumiu ainda, meio assumiu, né? Isso aí tá pra questionamentos. Mas alguém fez um exposed na internet de que a menina, teoricamente, teria feito um plano mirabolante, né? Que nem diria a Taylor Swift, uma mastermind, pra conseguir esse relacionamento. E na verdade, ninguém sabe o quanto ela realmente planejou de forma maldosa isso. Acontece que ela traçou objetivos, né? Assim, ela encontrou meios digitais onde sempre se deixa rastro, caso você não saiba. Cuidado com quem você segue, posta, comenta. Ela cercou a vida do menino Lando e dessa forma se aproximou de pessoas que ela não conhecia, começou a frequentar lugares que ela não frequentava, né? E coisas assim, bem
meio creepy, tipo assim, eu seguia a esposa do irmão, era umas coisas meio assim, né? Então, o que viralizou agora é que alguém juntou tudo isso num documento só, e óbvio que quando a gente vê tudo junto fica muito pior do que talvez realmente fosse, né? Mas então tem história que em 2022 ela já tentava se aproximar do grupo de amigos dele. Ai, quem que o Lando pensa que é, né? Desde 2022 a menina é linda, ele parece uma criança. A Tortuguita de Mônaco, esse apelido tem que pegar, gente. Mas assim, ela começou a seguir, os parentes distantes dele, todos os amigos. Imagina se fazem isso com a gente. Não. E o que eu achei mais engraçado... eu ia querer ver. Não, o que eu achei mais engraçado foi que nas contas... Na conta pública dela, porque eu sempre parto do pressuposto que essa gente tem uma conta particular e uma conta que é figura pública, né? Se não tem, fica aí a nossa sugestão. Fica aí a sugestão do Bifast. Mas ela seguia umas contas, tipo assim, F1 Edits, uns negócios assim, tipo... Manifeste o seu sonho de ser o egg. Tinha umas coisas de manifestar ser o egg, shifting F1. Tinha umas coisas assim, que assim... não vou julgar quem segue, mas é porque... É engraçado tu ver aquilo no contexto de, nossa, é a guria com quem ele tá saindo agora. Mas eu acho que fica engraçado, porque a gente... porque fica... evidenciada a intenção da pessoa de fazer isso. Não, sabe? Exatamente. E se tu for trazer pra vida real, que é coisa mais comum de alguém, uma pessoa não famosa se interessa por outra pessoa não famosa? Tenta ver quem são os amigos da pessoa, tenta ir nos mesmos lugares que a pessoa vai. O fulano vai nessa academia, deixa eu ir nessa academia também. Isso é uma coisa normal que existe na vida. Sim. E o Bifast quis saber. O Bifast perguntou pra vocês... O que você faria se fosse uma WEG? E olha, vocês não decepcionaram. Vocês nunca decepcionam, né? A gente tem cada resposta. Tu leria pra gente? Eu vou ler as respostas, mas eu tenho um áudio pra tocar antes disso. Nossa! Esse áudio é o meu orgulho, tá? Assim, todo mundo pra quem a gente pediu áudio até agora, todo mundo nos mandou. Mas é que a Letícia... ela vai começar a falar pelas Bifasters. A Letícia entregou tudo, vocês não têm noção. Então tá, a gente perguntou o que você faria se você fosse uma WEG, tá bom? Oi, gente, meu nome é Letícia e se eu fosse uma WEG, eu com certeza ia virar TikToker, blogueira, dançarina, cozinheira. Eu ia mostrar tudo, porque se tem uma coisa que fã de Fórmula 1 gosta, é de fofoca. E eu ia entregar isso de bandeja, entendeu? Eu ia ser a brasileira, a queridona, a mais, pra se caso um dia o queridão me traísse, eu não ia sair por baixo. Eu ia ter fãs, entendeu? Eu não ia ser mais uma, eu ia ser a mais. Beijo. Vamos aplaudir. Gente, não, a Letícia tá merecendo todos os nossos aplausos. Letícia, tu entregou tudo pra nós. Sim, eu falei isso pra ela. A Letícia, ela é a voz do povo. Inclusive, eu acho que depois desse áudio a gente devia fazer algum movimento, assim, de levar a Letícia pra um paddock, alguma coisa assim. Sim. Porque... quem será responsável pela ascensão da Letícia ao paddock? Nós vamos fazer essa campanha. Vamos fazer essa campanha. Infelizmente, não temos os meios por enquanto. Por enquanto. Mas assim... Mas a Letícia abre a resposta dos nossos fasters. E que olha disseram... mandaria meu piloto dormir que se passasse a cabeça dele a palavra divórcio. Ou tu vai dormir? Seria uma esposa troféu. Ia ser a própria correspondente da Choquei. Ia soltar cada fofoca. Continuaria atuando na minha área, mas sempre que desse, acompanharia o boy. A gente precisava de alguém sensato nessas Graças respostas. a Deus. A Vitória falou com a gente semana passada. É. Ia ficar super faceira, curiando tudo. KKKK. Eu também. Seria uma das únicas que não é modelo. Também seria o nosso caso. Largava tudo e não perdia uma corrida. Precisaria de terapia para lidar com o hate. Essa aí levou a sério. E a próxima, fingiria costume. Chique, gente chique faz assim, né? E eu acho muito legal, porque assim, a gente fica rindo e tal. Nossa, eu ia ser a correspondente da Choquei. Eu ia mostrar tudo. Inclusive, Letícia, se você for o egg e terminarem com você, eu continuarei sendo sua fã. Sim, a fanbase já começou. Isso parece a moça aquela do cara do Big Brother, que deu a função que ela criou os fãs dela porque ele trocou ela por uma outra pessoa. Não teve uma função assim? É.
Correta, já fez mais publi que ele. Mas eu acho muito interessante a gente pensar como a imagem da WEG, porque aqui a gente teve várias WEGs diferentes. Tem a WEG que finge costume. Seriam as melhores WEGs, sim, mas seriam diferentes. Sim, seriam a que finge costume, a que vira blogueira, a que continua no seu trabalho, mas acompanha quando pode. E eu acho muito legal a gente pensar em como mudou a imagem da WEG nesses últimos anos. Eu acho que, de uma certa forma, a gente saiu desse estereótipo. E pra mim isso tem um pouco... na verdade, um pouco não, tem tudo a ver com a percepção das mulheres que a gente tem, como isso melhorou, né? Sim, porque é muito forte esse senso comum de que necessariamente é uma figura de mulher interesseira, né? Sim, isso a gente pensa, é que eu sempre associo com essa coisa que a gente tem aqui no Brasil da esposa de jogador. Sim. Tipo assim, pega o jogador jovem, que já logo faz muito diferente. Que é muito diferente. Porque quantos pilotos de Fórmula 1 são? 20. Pois é. Ó, 20 não é nem um time titular e um reserva de um time de futebol no Brasil. Ou seja, pra tu ser esposa de jogador, tem muito mais oportunidade. Exatamente. E de uma certa forma é um estereótipo. Então, é uma loteria, negativo. Gente. Nem falei das outras coisas. A WEG de Fórmula 1, ela tem um prestígio diferenciado. Mas eu acho que a gente tem uma tendência e... Isso é muito também aquele tema clássico daqueles filmes adolescentes dos anos 2000. Da menina que não é como as outras garotas, não sei o quê. Isso vem de uma herança muito forte que a gente tem de julgar as meninas por com quem elas se relacionam ou como elas se portam. Mas pensa assim, eu acho que tem uma mistura também que se faz com a função da esposa troféu. Porque assim, você ser a WEG significa só que você é a parceira daquela pessoa. É só isso. Não diz nada sobre ti, sabe? Diz sobre o teu parceiro. Aí, o que é ser uma esposa troféu? Tipo assim, a esposa troféu, ela também tem que ter atributos a oferecer, sabe? E eu acho que isso se confunde um pouco com essa coisa do... você não é como as outras garotas e tal, como a Gi tava falando. Porque, pensa bem, pensa num filme, assim, clássico, sei lá, Meninas Malvadas, a Regina George. Esses filmes clássicos ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Sempre tem a menina popular, né, que normalmente ela é branca, loira, malvada, mas ela tem, assim, um padrão, né, perfeito da época, ela que desperta o interesse dos meninos e tal. E aí, em contraponto a ela, sempre tem a nerd. Né? E essa nerd, ela nunca é bonita, pelo menos no começo, mas ela é normalmente inteligente, e isso desperta o interesse dos meninos do filme, porque ela é muito mais interessante do que a outra menina que só ficam mostrando a beleza dela. Ponto. Aí, o que normalmente acontece? A nerd passa por turbulências no meio do filme, e aí ela tentando se colocar naquele padrão estético, né? Ela fica bonita, mete os pés pelas mãos, né? Se perde ali no meio da história e tal. Plot twist vai, plot twist vem. Como é que termina? A nerd voltando a ser nerd, porém permanecendo bonita. Já reparou? Claro! Sempre depois que a nerd volta pra si, não, a minha turma é essa, o meu pessoal é esse, ela desfaz as coisas em relação à personalidade, mas em relação à estética, ela não desfaz. Podem ver, é batata. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente cresceu vendo essas coisas. Sabe? A gente cresceu podendo reparar coisas da nossa personalidade ou não, né? Influenciando, sendo boazinha, mazinha, não. Mas a questão estética, né? Sempre foi importante pro caso das WEGs. Essencial, né? E assim, veja a função do Vettel. Eu vou contar uma coisa pra vocês da qual eu não me orgulho, mas eu vou dar um exemplo. A Giovana me falou assim, tu conhece a esposa do Vettel? Falei, não conheço. Ela falou, ele nunca aparece com ela, aparecem muito pouco, eles são muito discretos, ninguém conhece os filhos. Sabe qual foi a primeira coisa que eu perguntei? Ela é feia? E, honestamente, porque tu tem aquela história, no caso da esposa do Vettel, eles namoram desde o ensino médio, não sei o que. Então não é uma celebridade, não é uma atriz, não é uma modelo. Então, imediatamente... Já a comparação Vettel e Piastri. Gente, isso daí tá
Tá vindo, gente, vindo. Peraí. Deixa eu traçar os paralelos na minha cabeça. Mas isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque esse julgamento e esse desprezo de uma figura como uma WAG, ele vem de um lugar, que nem a Lu falou, de que as meninas, elas são criadas com essa comparação por um ideal perfeito, assim, um arquétipo do que uma mulher deve ser, que seria uma Barbie maravilhosa, perfeita, simpática, mas ao mesmo tempo, a nossa sociedade, ela não tem espaço pra uma Barbie, porque tu vai ser levado a sério o quão menos tu for essa Barbie. Então, tipo assim, se tu for bonita, tu provavelmente não vai ser tão inteligente na percepção do povo, né? Então, a menina, ela cresce tendo que equilibrar essas duas coisas. Eu tenho que ser perfeita, mas eu tenho que me distanciar das partes negativas que são associadas a essa imagem da perfeição. Sendo que, na verdade, isso, obviamente, perfeição não existe. E isso é uma coisa que a gente basicamente consegue transpor pra esse tema, pensando assim, que o ideal, então, é que a WAG, ela seja interesseira a ponto de conseguir atingir o alvo dela, mas ela não pode transparecer ser interesseira, porque no momento em que ela estiver lá, ela tem que acompanhar, né? Ela tem que ser legal, ela tem que ser simpática, ela tem que usar roupas bonitas pra sair bem naquelas fotos, mas ela também não pode ter a própria marca dela, porque no momento em que ela fecha um contrato, por exemplo, com a mesma patrocinadora do namorado, do marido, daí isso já não é tão legal, entendeu? Então é sempre uma busca de perfeição que na verdade é uma grande implicância, porque se a gente for ver, talvez algumas WAGs sejam mais odiadas do que os próprios pilotos, e é interessante a gente pensar nisso. E não é necessariamente porque elas fizeram mal a eles, né? Isso que é uma coisa que eu acho que se a gente conseguir deixar isso claro nesse episódio, eu acho que a gente vai ter feito, tipo, o nosso trabalho aqui, sabe? Porque, assim, não é que você não gosta de uma pessoa por atitudes e por características de caráter, que te fazem, de fato, desgostar de uma pessoa, entende? Não, exatamente. E até quando a gente fez o teu momento fofoca da WAG no TikTok, muitas pessoas comentaram, tá, e o que tem de errado da menina ter feito isso? O que tem de errado? Tá certo, se fosse eu faria também. Claro. E a gente tentou responder ali, porque a gente até se preocupou de não ter ficado isso claro, mas assim, não tá errada. Ela foi lá, queria um negócio, foi lá e conseguiu. A gente achou engraçado ver todos os negócios juntos ali, como ficaria engraçado se juntar todas essas coisas que a tua amiga fez pra conseguir o namorado dela também. Até porque se tu for pensar, a menina ter feito todo esse movimento é uma coisa que naturalmente seria aceita em outros ambientes. Claro. Né? Por exemplo, assim, se tu tá numa academia e aí tem uma pessoa que tá na academia no mesmo horário que tu e tu te interessa por ela, pode ser que tu pergunte pro personal quem é, pra moça que fica na recepção quem é, tu dá uma olhadinha, vê se a garrafinha tem o nome, ou se tá com a camiseta do terceirão atrás, com o nome. Essa técnica aí é de lei. Sabe? Tu vê, dá uma chegada ali, pede pra revezar o aparelho. Tipo, isso também seriam movimentos que tu teria que pensar. Tu teria que dar uma olhada, ver se ele segue a academia também, sabe? Ver se tu identifica pela foto de perfil. Isso é uma coisa que é totalmente aceita. É que uma coisa que... E o movimento é o mesmo. Só que perde esse caráter de inteligência e ganha um caráter de interesse, de interesseira, né? Não é de interesse num bom sentido, né? Não, exatamente. E a gente tá falando muito de hate, de coisa, mas na verdade, quando a gente tá fazendo essa comparação da academia, da nossa amiga, de não sei o que a gente tá fazendo? A gente tá humanizando a WAG. E a gente tá, bem ou mal, afastando ela desse ideal de perfeição que é colocado. Justiça pelas WAGs. Justiça pelas WAGs! Não, que bem ou mal, ninguém consegue atingir a perfeição. Então, quando a gente humaniza... Ainda bem, né? Ainda bem, imagina um episódio sem cair nossas bandeirinhas. Ai, Deus me livre. Isso aí não ia ficar espontâneo. De uma certa forma ou de outra, eu acho que a gente tem o hate, tem tudo, mas de uma certa forma... eu sinto que nós amamos muito mais as WAGs hoje em dia do que elas já foram amadas um dia. Então, eu acho que, de certa forma, elas estão sendo mais aceitas. Inclusive, o pessoal se sente muito mais à vontade pra falar, tipo assim, quem dera eu ser uma WAG, hein? Gente, recentemente as pessoas ficaram tristes porque o Carlos terminou com a Isa. Eu fui uma delas. Eu, inclusive, ainda sigo a Isa. Adoro as coisas dela. Ela é maravilhosa, super estilosa. Nossa colega podcaster. Nossa, ela tem um podcast. Ela queria eu ser mais fluente em espanhol pra ouvir o podcast dela. Mas eu acho muito interessante, porque
eu acho que a gente evoluiu nesse sentido. Eu acho que a gente tem uma mentalidade um pouco melhor. E isso vai também da gente passar um pouco dessa mentalidade de que eu sou especial porque eu não sou como as outras garotas. E a gente repara que, na verdade, todas nós somos as outras garotas, porque nenhuma de nós é esse ideal perfeito, né? E se a gente olha para as WEGs do nosso grid de Fórmula 1 atualmente, a gente vai ver que tem WEG de tudo que é jeito. A gente tem WEG que é atriz, que é modelo, tem WEG blogueira e tem WEG que tem perfil fechado no Instagram também. Tem WEG jornalista, aliás, a do Alonso é jornalista, e eu até fiz uma piada com a Luísa essa semana, porque o Alonso, antes de namorar essa jornalista, ele namorava outra jornalista. E pra mim isso é um sinal muito bom, porque quer dizer que ele tem pouco a esconder. Homens confiáveis. Mas enfim, piadas à parte, a gente tem WEGs que são atletas elas próprias também. Tem a minha WEG favorita, assim, eu tenho uma WEG favorita que é a do Alex Albon, a Lily, que ela é golfista profissional. Tem a do Valtteri, que é ciclista profissional. A do Russell, que é a Carmen, que é a minha WEG preferida, ela recentemente pediu demissão do emprego, né? Mas até então ela se mantinha no mercado financeiro, trabalhando em Londres, acompanhando os finais de semana. Inclusive, ela não tá mais trabalhando, mas ela tem um outro projeto dela sobre finanças pra mulheres, bem legal no Instagram. Não tá trabalhando, eu digo no mercado formal, né? Isso, assim, segunda a sexta, ir pro escritório e tal, que é uma rotina que deve ser super difícil de conciliar, né? Assim, com certeza. Mesmo que tu acompanhe em lugares próximos, enfim, não deve ser simples. Nossa, complicadíssimo. E uma coisa que assim, a gente pensa, nossa, como tem tipos diferentes de WEG? Será que não é porque o WEG diz muito mais sobre os esposos do que sobre as esposas? Claro que sim! Quem sabe essas mulheres não são definidas pelos caras com quem elas têm um relacionamento, e elas são as suas próprias pessoas que não são perfeitas e que podem ter a sua personalidade, fazer as suas coisas, e podem sim gostar do cara, achar ele bonito e ir atrás dele sem ter nenhum problema com isso. E talvez quem acha isso tão ruim, será que não tem um pouquinho de inveja? Se você tá achando ruim só porque eles são ricos, você tá muito doida. Deve ser muito bom ser rico. Ai, gente, eu perdi a minha única chance com o meu príncipe encantado, porque ele tem uma WEG. Mas então tu queria ser WEG? Eu, pessoalmente, não gostaria de... Não sou como as outras garotas. Não como as outras garotas. Eu não gostaria. Eu não gostaria de ser WEG, mas só porque eu acho que eu não nasci pra ser corda. Por enquanto isso não aconteceu, e eu acho que isso, assim, a gente tá falando de não estereotipar o WEG, eu tô estereotipando os pilotos agora. Eu não nasci pra ser corda, então eu acho que eu vou passar a experiência de WEG. E tu, Luísa, tu gostaria de ser WEG? Não, eu não vou passar a experiência. Não. Eu sou como as outras garotas. Eu sou, ainda bem. Mas também. Olha só, eu vou fazer uma pergunta. Faça! Ardilosa. A Suzy Wolf é WEG? Só pra alinhar. Talvez o Toto seja o WEG dela, porque ela é pilota, né? Eu larguei a morta. Será que o Valtteri não é o WEG da Tiffany, que ela é atleta? Tá, calma aí. Valtteri, avacalhou. O Alex Albon. Porque WEG. Assim, eu vou falar pra vocês, eu já tô chegando numa idade que eu acho que não combina mais muito o seu WEG. Eu acho que eu ia querer estar mais novinha. Passei o episódio inteiro falando de estereótipo. Não, mas é sério. Que é o match de idade com o piloto. Que eu gosto muito de rotina. Sim, sabe? Correta. E eu viveria um relacionamento, tipo, se eu gostasse do cara. E se as circunstâncias fossem boas, melhor pra mim, né? Sorte a minha. Então, pensando nisso, eu preferiria ser, tipo, esposa do chefe de equipe. Nossa, brilhou muito. Entendeu? Brilhou muito. Mas assim, não me levem a mal, entendeu? Dependendo da oportunidade que eu tiver, a gente não... Cavalo encilhado só passa uma vez. Ai, gente. Mas eu gostei dessa tua aesthetic. O Matia tá onde nesse momento? No vinhedo próprio. Tá? O Gunther. Lembra aquela propriedade maravilhosa que mostrava no Drive to Survive? Na beira do lago? É isso aí, gente. Quem sabe é uma outra possibilidade, né? Porque o piloto tem só 20, mas se a gente vai indo... E aí, assim... sabe? Poxa, tem um cargo executivo. Normalmente chega uma hora que eles negociam os contratos e... Brincadeira, piada... Mas enfim. Eu ia gostar de ser o WEG de chefe de equipe só pra ficar sabendo das fofocas antes. Ai, imagina. Ai, Giovana, ia ser um orgulho pra todas nós tu trazer essas fofocas. Ai, eu ia dar cada indireta na internet. Eu ia ser que nem a moça correspondente do Choquei. Tá, então nós vamos combinar o seguinte. A primeira que for, volta pra contar pras outras como é que é. Me conta, que eu quero saber.
E você pode deixar o comentário no Spotify ou nas nossas redes sociais. O que você acha da vida de WAG? Você teria uma vida de WAG? Você teria interesse numa vida de WAG? E aqui a gente já aproveita pra pedir pra você nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente tá em, acho que todas, né? Todas. No Instagram, no X, quase falei. Nós somos eu falo sempre. Nós somos o BeFast Podcast em todas as redes. Gostaria também de deixar um pedido especial, se você quiser nos avaliar no Spotify e também deixar um comentário por ali. Vamos movimentar o Spotify também. Vocês são maravilhosos nos ouvindo ali. E a gente recentemente descobriu que dá pra comentar no Spotify. Então, por favor, vamos lá, galerinha. E gostaria de agradecer mais uma vez pela companhia de vocês nessa semana. Tomara que o cafezinho de vocês tenha sido um show. E semana que vem a gente volta, porque já estaremos às vésperas do Grande Prêmio de Miami. E fica a dúvida: qual é a comida típica de Miami? Tchau! Tchau! A comida eu não sei, mas a música...